Mais uma entrevista, começando mais uma entrevista aqui no canal. E hoje eu vou entrevistar a Vicky, que foi trabalhar em duas redes de hotéis. Na verdade, ela foi para uma e depois ela mudou para outra. E essa vai ser a história interessante de hoje. Ela começou trabalhando no Hyatt e depois foi trabalhar no Marriott, na cidade de Avon, no Colorado. Então, essa vai ser a história da nossa entrevista de hoje. Eu vou colocar ela aqui já para a gente começar a ouvir a história dela. Oiê! Oi, Vicky, muito obrigada por ter topado fazer essa conversa e contar sua experiência pra gente. Eu que agradeço essa oportunidade e tentar ajudar alguém, enfim, com a minha experiência que eu tive. Então, meu nome é Victoria, eu tenho 22 anos, estou no último ano da faculdade de Direito, quase me formando. E, na verdade, o work eu sempre quis fazer assim, mas eu sempre quis fazer um intercâmbio, mas não sabia qual tipo de intercâmbio. E eu sempre fiz estágio, então eu sempre meio que controlei o meu dinheiro, sabe? Então eu não queria ir para os Estados Unidos ou para qualquer outro lugar e depender do dinheiro dos meus pais, assim, né? E aí o Work foi uma experiência que surgiu, daí eu comecei a seguir a Tarsila, comecei a ver os vídeos no YouTube e eu fui me encantando cada vez mais. E os meus pais super me apoiaram e eles me deram de presente, na verdade, a minha ida para lá. E aí lá eu me bancaria e faria o que eu quisesse com o dinheiro, esse era o combinado. E na verdade eu ainda trouxe dinheiro de volta e poderia muito bem pagar eles, assim. E olha que eu foi trabalhado, mas foi ganhado dinheiro, assim. Eu achei que eu não ia conseguir nem pagar o aluguel da casa, mas assim, sobra, sabe? Que Isso eu acho massa. bem importante. Aham. Porque nossa, eu acho que para quem vê de fora parece que não é muito dinheiro, assim, né? Mas é bastante. É, E aí, foi isso, assim, né? Eu decidi e eu acho que o momento da decisão, quando tu fecha o teu work, é, é meio desesperador, assim, sabe? Um monte de incertezas, eu tava quase no TCC, quase em OAB, e aí ai meu Deus, será que eu vou fazer isso da minha vida? Aí eu disse, ai, aham. fecha esse pacote, assim, e o resto eu vou me virar, sabe? E aí eu fechei bem em cima do laço, eu fechei em julho, mas deu tudo certo, e aí eu fui pra Avon, no Colorado. Que delícia. Se você tivesse pego a grana emprestada para os seus pais, você teria como pagar de volta, né? Teria, sim. É Que muito massa. legal saber disso, assim, porque eu acho que as pessoas não têm essa noção de quanto dinheiro dá de fazer. Claro que eu tive 2 empregos, enfim, mas mesmo assim, dá. E estamos aqui para mostrar exatamente isso, né? Nessa possibilidade, dessa oportunidade que é tão única como o Work and Travel é. E, então vamos lá, conta um pouquinho pra gente de para onde você foi trabalhar no seu Então, Work and eu saí daqui com o emprego garantido de busser no Hyatt, né? No Parque Hyatt, em Avon, no Colorado. E lá eu achei outro emprego, no caso, no Marriott. Mas antes disso, no Hyatt foi uma experiência assim, não muito boa com o manager que estava comandando o Food and Beverage, no caso. E na verdade as pessoas são muito legais lá, eu adorava trabalhar lá, mas teve alguns desentendimentos com ele, especificamente, assim. Claro que não sei mais se ele está trabalhando lá, aquela história, né? Mas eu e as minhas amigas tivemos bastante desentendimentos, assim, e era muito imprevisível a ação que ele ia tomar, sabe? E principalmente no schedule, que a gente ficava muito angustiado, assim, sabe? Porque como eu tinha 2 empregos desde praticamente do começo, eu sempre priorizei trabalhar no Hyatt de manhã e à noite no meu second job, no caso. E aí numa semana, ele me botou à noite num dia só. Aí eu, tudo bem, um dia não faz mal. E assim, eu já estava acostumada a trabalhar com as pessoas de manhã, sabe? Então já era a minha rotina ali, enfim. E ele falou que ele sempre ia priorizar manter a schedule de todas as semanas.
justamente nesse dia que eu trabalhei à noite, ele veio falar comigo. E aí ele, ai, tudo bem? Aí eu disse, ah, mais ou menos aquela história. E aí eu falei, ah, eu não gosto de trabalhar à noite aqui e tal. Aí ele, ai, sério, eu não sabia. Então eu vou priorizar tu trabalhar todos os dias de manhã, quarta-feira. Quinta-feira sai a schedule todos os dias à noite, Não é sabe? possível. Que É, cara doido. parecia muita sacanagem, assim, sabe? Parecia que fazia de propósito e Uhum. arrumava. Ele era muito arrogante, assim, sabe? Enfim, a gente não chocava, assim, nem eu, nem as minhas amigas. E isso, claro, isso foi uma coisa que aconteceu comigo, mas com elas também aconteceram algumas outras coisas. E nisso elas começaram a se demitir, assim, sabe? Foi uma de cada vez e chegou na minha vez e eu me demiti também. E aí o processo de demissão foi relativamente simples. Eu trabalhei aquela semana inteira à noite e eu não aguentava mais ir para lá, sabe? Eu chorava muito, meu Deus, por que que eu vim para cá? E foi bem difícil, assim, foi uma semana muito difícil. E todo mundo via, Uhum. assim, que eu não estava me sentindo bem. E eu assim, não, vou sair daqui, sabe? Não vai dar para mim. Não por causa das pessoas, mas por causa, enfim, de todo o ambiente, sabe? Porque eu conheci muitas pessoas muito legais lá também, pessoas que me abraçaram muito, sabe? E aí na sexta-feira eu decidi, não dá mais, e agora vou ficar só no meu outro emprego, né? E aí, nisso, esse meu outro emprego já me mandou a oferta de trabalho oficial, assim, para eu Você encaminhar perguntou pro. pra eles se eles podiam ser o seu first job? E Aham, eles falaram que sim, perguntei. numa boa. Falaram que sim, numa boa, e já me mandaram, assim, tudo a papelada, assim, Aham. completa. E Então, o aí, second nisso, job que você estava comentando antes era já o Marriott. isso. O seu Aham, second job virou o seu emprego principal. Quando isso, você estava falando de exatamente. second job, na minha cabeça era um terceiro. Agora eu entendi Não, melhor. não. Isso, eu só Entendi. passei a ficar com o meu second como first, sabe? Entendi. Tá. Isso. E aí nisso surgiu também uma oportunidade do meu manager de lá, que ele não tinha muita gente para trabalhar, no caso, e sempre faltava e nananã. E eu Uhum. sempre quebrei muito galho para ele, sabe? Ele sempre me ligava assim, pode trabalhar, pode trabalhar. Então para ele também seria uma baita de uma vantagem me ter Entendi. só trabalhando lá. Uhum. E aí nisso ele me ofereceu trabalhar como server no restaurante. Tá. Então foi uma soma de coisas, assim, sabe? Uhum. E, e aí eu fui. Daí, sexta-feira eu já estava com a minha oferta de trabalho, com todos os documentos prontos para mandar. E aí, segunda, que daí abriu o RH, né? Que o RH Aham. era outro parto para ficar aberto, assim, era outro parto para a gente conseguir aí conversar com as pessoas de lá, sabe? Uhum. E aí, segunda-feira eu fui, e aí eu pedi demissão. Daí contei tudo que estava acontecendo, né? Relatei, enfim. E nisso eu mandei um e-mail para a CIS USA, né? Que era o meu Quero sponsor. ser sponsor. Isso. E aí eles pediram para eu explicar bem o que estava acontecendo. E na verdade, que eu acho que eu nem tive que explicar muito, porque as minhas amigas, como eu comentei contigo, já tinham pedido demissão. Então Entendi. acho que já era alguma coisa que eles já estavam meio acostumados e já estavam entendendo que algum problema existia por ali. Tá. E aí eu mandei um e-mail falando, explicando Que ia quais se eram os meus demitir. quais eram os meus motivos. E aí já mandei, aí eles falaram, ó, tu tem tantos dias para te organizar. Aí nisso eu já mandei à tarde, assim, a minha oferta de trabalho pro First, né, para Aham. ficar o meu, Novo emprego. meu novo emprego. E aí, segunda à tarde eu já tava com tudo pronto, sabe? Eu já tava Delícia. totalmente legal de novo, assim, sabe? Então Aham. foi. Porque também dá aquele desesperinhozinho, assim, né? Ai, meu Deus, não. E agora, em qual emprego eu fico? E, meu Aham. Deus, será que a minha documentação tá certa? Será que eu vou ser mandada Não embora pro vale a pena Brasil? ficar num emprego que você tá odiando ir, né?
Sim, não vale. E foi um processo simples no fim das contas, né? Tipo, vale a Foi pena bem passar por simples. esse processo para viver uma experiência melhor. Total. E aí as oportunidades que me surgiram lá foram bem melhores, assim, e as pessoas, assim, o meu contato com o meu manager do meu second job, que virou first job, Aham, era muito melhor, assim, ele era bem mais aberto, bem mais acolhedor. sim. Então, acho que a gente está numa situação, assim, meio vulnerável quando vai para lá, sabe? E a gente acha que a gente tem que, às vezes, escutar coisas que a gente não mereça. Mas não é assim, sabe? Então, acho que para todo mundo saber assim que realmente dá para, sabe, seja uma pessoa, tu é humano, tu merece respeito, tu merece, sabe? Então, acho que é essa o que Não fica aceite assim de ser lição. pisado, né? Porque você é um intercambista. Total. Que legal. E como era assim o seu trabalho? Como era o trabalho que você fazia? Você pode falar dos dois se você quiser, mas você começou como busser, depois você ficou como server. Você não teve um third job, não, né? Um terceiro. Aí você ficou só no Merit. Isso foi. Na verdade, eu fui contratada como busser, né, no Hyatt. E Aham. aí depois eu virei server assistant lá. E E aí no meu second job no Marriott, no caso, eu entrei como busser e aí lá eu fazia de tudo, né? Aí de manhã eu era host, daí à tarde eu era busser, daí à noite eu era server, então ficou assim, o que tem para te fazer, tu vai fazer, sabe? Então Sim. foi relativamente bom, porque também ele precisava, então Uhum. é, eu trabalhava praticamente o dia inteiro, então foi bem bom, assim. Outra coisa do Hyatt é que a partir de janeiro, na primeira semana de janeiro, eles começaram a dar 3 day offs numa semana. Hum. Então era muito day off, assim, sabe? Quem não tinha Sim. segundo emprego ficou meio na mão, assim, porque querendo ou não, vai, rende financeiramente menos, enfim. Então, também foram uma das coisas que me chateou bastante, assim, porque parecia que não era o combinado, não era o contratado por eles, sabe? Sim. E no seu trabalho, assim, você. Quanto tempo você ficou no primeiro emprego? No meu Antes de. primeiro emprego, eu saí de lá, era metade de janeiro. Então, eu fiquei 1 mês e meio. Tá. Você ficou mais ou menos metade, metade. Na verdade, eu comecei no meu second job um pouquinho antes Ah, de é verdade. sair. Uhum. Você Isso, já estava lá. Tá. já estava lá. E como era a sua rotina no seu trabalho, seu dia a dia, sua vida? Então, na verdade, a gente morava um pouco longe. A gente morava numa cidade vizinha. E aí Aí eu acordava mais ou menos mais 5 da manhã. Aí saía de casa às 5 e meia para pegar o ônibus às 6. E aí a gente pega 2 ônibus, né? Porque um é só para subir a montanha, porque tem uma cidade embaixo e a montanha em cima. E, e aí eu começava às 7, normalmente no Hyatt. E aí eu ia até 3 e meia, na teoria, né? Mas eles sempre mandavam embora antes também. Então, normalmente 1 e meia eu tava indo embora. Só que não valia a pena eu ir para casa. Porque às vezes eu começava no meu second às 4 da tarde. Então, Entendi. daí aí eu ficava por lá, assim, e das 4 às 10, mais ou menos, da noite, eu trabalhava no meu second job. Aham. Isso antes de você mudar de emprego, né? Você teve Uhum. que mudar de housing? Não, não mudei de housing, porque é na mesma montanha, assim, sabe? Eles eram bem pertinhos um do outro, era coisa de 2 minutos andando, um Uhum. restaurante do outro. Então, na verdade, quando eu subia a montanha, eu ficava lá até terminar tudo, assim, sabe? Aham. E esse housing era do empregador? Não, nenhum dos dois oferecia um housing, então a gente pegou por conta própria. O que também foi bem decepcionante para mim, porque quando eu contratei a empresa daqui do Brasil, esse empregador, quando eu escolhi o empregador, ele falava que oferecia housing, sabe? E falavam Uhum. para todo mundo. Então todo mundo chegou tipo, tá, e aí, cadê o housing, sabe? E na verdade eles não tinham. Então Mas e foi. aí? Vocês podiam reclamar disso com o sponsor? Sim, também é uma coisa que ficou bem chata, e na verdade, para ser bem sincera, somente os argentinos conseguiam housing com eles. Não sei por quê. Você quer chegar mais cedo?
Não sei te responder, mas os argentinos eles tinham um housing junto com o hotel ali, com o Hyatt. Não sei te Porque explicar. se tá no contrato, vocês podiam ter reclamado com o sponsor e eles iam ter que É, dar um jeito. Mas aí, como né? vocês resolveram isso? A gente simplesmente começou a procurar na internet, assim, casa, e aí a gente chegou a alugar uma casa que, por sinal, era bem cara, assim. A gente morava em 8 brasileiros e a gente pagava US$ 1.000 por pessoa, Por mês. por mês. Ah, é bem caro mesmo. É bem caro. Vocês ficaram nessa casa até o fim? Aham, praticamente até o fim. Porque daí quando a gente contratou, eles só contratavam mais ou menos a temporada inteira, Ah, aquele entendi. negócio. Ai, que Então não tinha como pena. mudar, Porque sabe? se vocês tivessem mais tempo, né? Se vocês soubessem que não tinha house, vocês poderiam ter se organizado com mais tempo para encontrar um É. housing melhor, mais barato, talvez. Uhum. E, e o housing era longe, você falou, né? Era longe. Além de tudo, era longe. Mas assim, a casa era muito boa, sabe? Então eu dividia quarto, eu e uma menina. Então, querendo ou não, era bem espaçosa, assim, sabe? Tinha uma cozinha grande, uma sala grande. Então, foi bom, assim. Não posso reclamar. Entendi. Essa podia ser um pouquinho mais perto, né? O É, podia transporte. ser um pouquinho mais Tinha perto. transporte público gratuito? Como era? Na Nossa. verdade, tu pagava porque como era intermunicipal, assim, e tu tinha que pagar uma taxa para usar o ônibus, no caso, né? Aham. Era US$ 70 por mês, e aí tu usava como tu quisesse, assim, Ilimitado. ilimitado. Isso. Entendi. Tá. E nesses empregadores, né? Tinha possibilidade de hora extra? Já acho que no primeiro não tinha muito, né? Pelo jeito. Não. No primeiro não tinha nada, assim, eles te mandavam embora. Sabe o que que é a gente ter que meio fugir, assim, para não ser mandado embora antes das 8 horas trabalhadas? Era nesse nível, assim. E aí, em compensação, no outro, eu praticamente ficava lá o dia inteiro, sabe? Trabalhava o Uhum. dia inteiro, mas aí quando ele não precisava, daí eu ia só à tarde, à noite ali, ou só de manhã. Então, aí dependia, assim, mas era bem possível se tu quisesse, no meu segundo, no Marriott, fazer hora extra. E trabalhar bastante para juntar mais grana, né? E Aham. tinha a opção de second job por lá? Você tinha um second job, né? Então, Sim. Então, no second job tinha bastante, assim, oportunidade por lá. E eu cheguei e entrei no restaurante e falei, oi, quero falar com o manager, tô procurando emprego. Foi bem assim, sabe? E aí aham. ele veio, e aí ele estava desesperado, como eu te falei, porque ele não tinha quase ninguém. Sim. Então, ele logo, tipo, meu Deus, começa amanhã, sabe? Eu disse, não, Pelo calma amor aí, de Deus, calma aí, começa agora. Bota aqui calma a aí. roupa. Foi nesse sentido, assim. Aí eu, não, calma aí, calma aí, calma aí, preciso me organizar, sabe? E Aham. aí, e aí eu chamei os meus amigos tudo pra virem comigo, assim. Então ele ainda contratou vários amigos meus. Foi uma experiência, assim, bem boa. Ah, que bom. Que legal. E então, se a pessoa quisesse encontrar um outro emprego, um outro segundo emprego, tinha várias opções nessa cidade, né? Pelo que você falou. Sim. E como era a cidade? Assim, tinha de tudo, tinha mercado, tinha coisas para fazer. Como era a cidade que você mais ficou assim perto do empregador e tal? Pelo jeito, não era um lugar muito isolado, né? Na verdade ele era isolado, é mais ou menos umas 2 horas e meia de Denver, que é a capital do Colorado. Aham. E na verdade, são três cidadezinhas tudo junto, assim. E aí tem duas montanhas, mais ou menos, Vail e Beaver Creek. Beaver Creek era a montanha que eu trabalhava, que daí ficam os restaurantes lá em cima da montanha. Ah, então você E trabalhava nos restaurantes. Então não era hotel. Não, não sei por que não que eu era falei. hotel, Você não, trabalhava são num hotéis restaurante do hotel da dentro do estação de hotel. esqui. Isso. Nossa senhora, Inception. Aham. Isso, os dois eram hotéis Entendi. com restaurantes, entendeu? E eram hotéis da estação de esqui. Isso. Tá, beleza. Então você trabalhou no Marriott do Beaver Creek, que é uma estação de que eu acho que já tem até tem outro relato de Beaver Creek assim trabalhando na montanha mesmo, já Ah, aqui no legal. canal. De alguém eu acho que trabalhou assim como lift ou algo assim. Aham. Isso, daí a montanha é a montanha. E aí tu pega um Sim. ônibus,
para descer a montanha e embaixo fica Avon, que é a cidade, que aí é cidade mesmo, daí tem Aham, Walmart, mas aham, assim, tu anda a cidade inteira a pé, sabe? Se tu quiser. aham. É Eu que quando eu muitas perguntei vezes. se era isolada, para mim um lugar isolado é quando o empregador é muito longe do centro mais próximo. Ah, tá. Entendeu? Então você Aham. conseguia ir, que eu digo que não era isolada, é que você conseguia ir do seu housing para o seu empregador, para o centro da cidade, a hora que você quisesse, com facilidade, porque tinha transporte, o empregador era perto do centro da cidade, então tinha como você ir para o segundo emprego fácil, porque tem algumas estações de esqui, algumas montanhas, que a montanha é bem longe do centrinho mais próximo, entendeu? Fica tipo 20 Entendi. minutos do posto de gasolina mais próximo, sabe? Umas coisas assim. Isso pra mim é o mais isolado, sabe? Tá, entendi. Não, não era isolado nesse nível, assim. A gente Tá. demorava mais ou menos 10 minutos para descer de Beaver Creek, que é em cima da montanha, até Avon, que daí é embaixo, que daí tem cidade, tem restaurantes, tem. Mas assim, né? Um barzinho, uma É uma pizzaria. cidade pequena, é uma Sabe? cidade É pequena. uma cidade pequena. Mas tinha um Walmart, Ah, então a gente fazia compras no Walmart. E aí a minha cidade era na cidade vizinha, assim, mas era 20 minutos de ônibus, assim, de Avon até Edwards, que era onde eu morei. tá. Eu já tava pensando que era uma viagem de 1 hora, não era Não, tão não, ruim era tudo assim. meio interligado, assim, sabe? Ah, legal, legal. É, a cidade tinha tudo. E como que foi, você sentiu assim o housing você já comentou, né? Que apesar de ser um housing que se encontrou por fora, tinha tudo, era um pouco caro. Você conseguiu ver se tinha outras pessoas, outros intercambistas encontraram outros houses? Tinha mais oportunidade, assim, para quem, se alguém quiser ir para lá e precisar encontrar o housing? Então, na verdade, foi bem difícil, sabe, para todo mundo. E teve várias pessoas que ficaram no hotel da cidade, que o hotel acabava saindo um pouco mais barato, assim, sabe? Só que Entendi. era bem pequeno, sabe? Bem pequeno. Então, eram 4 pessoas, mas davam mais ou menos uns US$ 600 por pessoa. Sim, para ficar Só no que era hotel. bem no, para ficar no hotel. Só que era bem no centro da cidade. Então, por exemplo, tu saía, tu descia a montanha de ônibus, tu saía a pé para ir pra tua casa. Eu pegava Entendi. outro ônibus. Entendi, entendi. Tá. Aí tem que ver o que que a pessoa prefere, né? Então, se a pessoa não encontrar uma Isso. casa, por exemplo, tem a opção de ficar num hotel da cidade que dá para fazer. Sim, o hotel. Olha, se eu fosse hoje, eu acho que eu ficaria no hotel de novo, sabe? Em 4 pessoas e ficaria no hotel, Aham. sem dúvidas. Entendi. Eu ia falar que não tem cozinha no hotel, o que é um pouco chato, mas você provavelmente ganha uma comida de graça, ganhava, porque você trabalhava em restaurante. É, sim, a gente sempre ganha comida de graça, né? A gente faz amizades sinceras na cozinha. Muitas amizades sinceras. Sim, na verdade, no Hyatt, eles têm um refeitório. Aham. Então, era uma das vantagens, assim, enormes do Hyatt, era o refeitório. Apesar de a comida não ser aquela coisa, mas era uma comida de certeza que tu tinha. Uhum. E no Marriott, na verdade, a gente não tinha comida. Então, na teoria, mas sempre que tu tava com fome, tu falava assim, ai, consegue fazer um hambúrguerzinho pra mim, sabe? Um É sorriso. isso. E na verdade, depois do buffet do café da manhã, a gente também comia, sabe, o que sobrava. Uhum. Então, a gente dava um jeito, assim, sabe? Entendi. Tá. Porque não dava pra cozinhar, né? Vocês moravam num hotel? É, na verdade, eu não morava no hotel, né? Eu morava na casa. Ah, é verdade, você Mas, morava na casa. Mas quem morava isso. no hotel, não, é? Eu não cheguei a entrar nesse hotel. As minhas amigas até foram, mas quando eu vim embora, assim. Então, mas eu, pelo que eu me lembre nas fotos, assim, tem uma cozinhazinha, assim, pequenininha, sabe? Tipo um Aham. micro-ondas, uma geladeirinha, enfim. Aí tem que Entendi. dar uma pesquisada, mas se eu fosse hoje, eu Tá, acho que eu moraria no hotel. entendi. Boa essa dica, hein? Gostei. E o que que você achou de recuperar o investimento? Como foi pra você? Nossa, era uma coisa assim que parecia pra mim impossível. Eu saí daqui, meu Deus, pai, tu vai ter que me ajudar a pagar? Tu vai ter que, sabe? Eu tava muito insegura, achei que eu não ia conseguir nada Aham. de dinheiro, assim, sabe? E na verdade foi muito pelo contrário, eu consegui receber assim bastante dinheiro.
E principalmente quando eu fiquei só no meu second job, porque eles davam muita gorjeta no meu second job. E no Hyatt eles quase não davam gorjeta. Entendi. E também foi dos motivos assim que me chateou no Hyatt. E na verdade, eu fui com o intuito de viajar, eu não fui com o intuito de guardar dinheiro. Mas, como eu te falei, eu viajei, eu fui para Chicago, a minha mãe foi me encontrar lá, então acabei pagando todo o nosso hotel, todo o nosso carro, todos os nossos passeios, todo o nosso avião, e ainda sobrou dinheiro trazer para cá, sabe? Pra pagar o intercâmbio de novo, você falou, né? Dá. Uhum. Nossa, você ganhou bastante então, né, menina? Foi bastante. Nossa senhora! Me ensina aquelas. Ah, mas foi bastante trabalhado também. Aham, mas você conseguiu aproveitar? Sim, eu consegui aproveitar. Eu fui para Califórnia com os meus amigos. A gente passou 5 dias, né, em janeiro, que daí foi no meio no intercâmbio, assim. Que delícia. E aí no final da viagem, daí eu encontrei a minha mãe. A gente foi para Chicago, Las Vegas e Los Angeles. Mas te consegui aproveitar também, assim, durante o intercâmbio? Você curtia seus dias de folga? Vivia experiências ali? Como é que era pra Então, você? Ou você, assim, só trabalhou? na verdade, no começo eu só trabalhei, assim, sabe? Eu fui, meu Deus, preciso trabalhar, 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 trabalhar. Aham, E aí depois que eu voltei da Califórnia, que foi na metade, um pouquinho depois da metade de janeiro, assim, aham, eu assim, meu Deus, eu preciso aproveitar, sabe? Faltam 2 meses, um mês e meio para eu ir embora. Eu não quero ir aham. embora, eu preciso aproveitar. E aí nisso Sim. eu comecei. Aí eu comecei a fazer snow, então foi muito legal fazer Ai, não snowboard. é tudo. É tudo, tudo, tudo. Saudade. Meu Deus. Eu me arrependo de não ter começado desde o começo, sabe? Aham. Mas na verdade eu não tinha ski pass, eu não tinha equipamento, então para fazer snow era realmente muito difícil, sabe? Mas aí eu Uhum. comecei a fazer e aí conversei com uma loja, Christie Lodge até, e eles me deram tudo de graça, assim. Eles foram muito queridos porque eles eram vizinhos nossos do restaurante. E aí eles foram muito queridos comigo e me deram assim o equipamento nos meus últimos dias por 5 dias seguidos sem pagar nada. Então assim foram uns anjos na minha vida, porque os equipamentos também são bem Amizades. caros. Amizades. Amizades Amizades é sinceras. tudo. É. E como foi o desenvolvimento do seu inglês? Como era o seu inglês antes de você ir? Como foi depois? Então, eu tava bem travada, assim, eu até cheguei a fazer um intensivo de inglês antes de ir. Mas eu me sentia muito travada. Na primeira semana, eu assim, meu Deus, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir me comunicar com ninguém. Só que assim, faltava um start, assim, sabe, relaxar, porque eu tava falando inglês muito travada, com medo de errar. E, e aí, quando eu fui pedir emprego no Marriott, no meu segundo emprego, no caso, eu falei pro meu amigo que eu queria ir sozinha, porque eu me sentia muito até pressionada, assim, de ter brasileiro junto, então parecia que tu ia falar errado, né? Uhum. E aí eu pedi pra ir sozinha, e aí eu fui. Aí eu conversei com ele, assim, e a conversa rendeu tanto, assim, e no final ele assim, meu Deus, teu inglês é muito bom. Aí eu fiquei, meu Deus, sério? E aí nisso eu fiquei mais confiante, sabe? Eu ganhei confiança que eu tava precisando. E aí a partir disso foi só sucesso, assim, sabe? Eu me Sim. soltei, daí eu comecei a conversar com todo mundo. E Aham. aí foi bem bom. Como foi a entrevista do empregador e do visto? O do visto, eu acabei pedindo a renovação do meu visto de turismo também. E eu fiz tudo lá na hora. Até eu fiquei olhando muito o teu Instagram e comentei ali que eu consegui, porque era uma dúvida assim, né? Ah, tu consegue os dois vistos? E eu fui uma das pessoas que consegui. Eu fui lá para pegar o J1, isso, e aí na hora que ela falou, não, teu J1 tá aprovado, eu falei, tá, eu posso renovar o meu visto de turista? Aí ela Não. assim, ai, não, não, acho que não. E começou a conversar lá com o pessoal, assim, lá atrás. Aham. Aí ela assim, tu tem que pagar a taxa. Aí eu disse, não tem problema, eu trouxe dinheiro, sabe? Eu já tava preparadíssima. Que orgulho, meu Deus. E aí ela, não, então tá, então vai lá pagar que a gente renova o teu visto de turista.
E aí, no mesmo dia, eu consegui os 2 vistos. Então, Que foi bem massa. tranquilo. Você levou em Uhum. dólar? Levei em dólar, porque Ige. eu não sabia quanto que ia estar a cotação, e Aham, enfim, é aí melhor eu levar em dólar mesmo. melhor levar em dólar, Arrasou, mas arrasou. pode Nossa, pagar que em ótimo que você dinheiro fala. também, em real. Que legal. Você levou os dois? Não, não, eu levei só o dólar, Ah, tá. mas era permitido levar dinheiro em real. É? Aham, Ah, tá. Bom eles saber, estavam bom saber. aceitando. Beleza. E a entrevista do empregador? Ah, a entrevista do meu empregador, o primeiro, foi super simples. Eu estava muito nervosa. Foi online, né, por causa da pandemia ano passado. E, na Aham. verdade, ela só perguntou assim, ai, como é que tipo, ai, como é que é o teu nome? Tu é Vitória, nananã. E, então tá, tu vai ser busser, tens alguma preferência? Não durou 5 minutos. Eu Aham. fiquei nervosa pra nada, sabe? Eu fiquei treinando o que que ela pode me perguntar. E ela não me perguntou nada, nada. Ela só Moça, eu treinei tanta coisa, você não quer me perguntar? não quer me perguntar nada. Aí nessa entrevista foi que ela falou que não ia ter housing. Ah, E isso foi na aí, entrevista do empregador, que não ia na ter entrevista housing. dele. Uhum. Ah, então, como ela já tinha avisado, acho que nem teria como você reclamar pro É, sponsor. eu acho que não. Mas aí, menina, você ficou esperando chegar lá e ter housing? Não, não. A gente procurou em novembro, né? Em novembro a gente fechou o housing. Ah, Antes tá. de ir. Uma semana Ah, antes tá. de ir, Eu acho que tinha a gente entendido fechou. que você chegou lá e deu com a cara no empregador e ele falou não tinha housing. Não, não. Eles me falaram na entrevista. Mas quando eu Ah, tá. escolhi para ir para lá, Parecia que dizia tinha que tinha. housing. Ah, Dizia que tinha. que coisa. Tá. Aí eu fui saber na hora da entrevista. Aí na Que não entrevista eu tinha. já fiquei super nervosa, porque daí ela falou que não tinha. E eu, meu Deus, como assim não tem? E agora o que eu vou fazer? Eu não sei se eu quero mais Aham. trabalhar aí, sabe? Aham. Mas foi bem tranquilo, assim. E a Tá. entrevista no outro foi basicamente a mesma coisa, só que ele me perguntou mais, perguntou onde é que eu estava morando, porque como eu já Você já estava tava lá, lá, né? isso. Aí ele me perguntou que horas que eu podia trabalhar e se eu tinha alguma preferência, se. Ai, coisas Você simples pode começar assim, sabe? agora. Aham. Tu pode começar hoje? É, exato. E Isso. o que que você recomenda, assim, se você recomenda um desses empregadores, o que que você achou deles? Ah, eu gosto de perguntar benefícios também que o empregador tem, assim, por exemplo, se você tinha bônus ou coisas que você ganhava, ou, por exemplo, acesso a certas partes do hotel, da experiência, ou desconto em alguma coisa, benefícios, assim. Então, na verdade, a gente podia usar a academia do hotel, assim, e a gente tinha desconto em comida, sabe? Porque a gente trabalhava no restaurante, então se tu quisesse Aham, pedir algum prato, era mais ou menos 50% do valor, alguma coisa assim. tá. Mas mesmo assim era carinho, assim, sabe? Então não Sim, valia muito a pena. é. E na verdade, não, nenhum dos dois tinha ski pass, nenhum dos dois tinha nada disso, Ai, que assim, sabe? pena. Foi bem ruim, assim, sabe? Foi meio decepcionante, mas tudo bem. E, e aí, eu acho que era isso, assim, eu não consigo me recordar, assim, de De tantos outros grandes benefícios, benefícios. tá. E você recomenda esse empregador? Então, o Hyatt foi uma experiência muito legal, eu conheci muitas pessoas boas. Eu acho que o problema pessoal que eu tive foi com o manager, sabe? Então, não sei se outras pessoas vão enfrentar a mesma dificuldade. Eu tenho amigos que ficaram a temporada lá inteira e amam, sabe? Então, acho que são específicos de cada pessoa. Eu recomendo sim, e o Marriott eu recomendo com todo o meu coração, assim. E toda Porque certeza, né? nossa, foi. E as pessoas, assim, eu acho que o mais legal é isso, sabe? As pessoas que tu conhece, as pessoas que te abraçam e, meu Deus, é uma experiência muito legal. Aham, é mesmo. O que eu queria te perguntar é qual foi o seu maior aprendizado, assim, que você ganhou nesse intercâmbio? Qual foi a sua maior conquista? Então, eu acho que o aprender o inglês, mas principalmente a liberdade, sabe? Porque aqui eu moro com os meus pais, eu dependo deles financeiramente, então, e lá eu tive totalmente liberdade, assim, eu morava sozinha, querendo ou não, né? Não tinha ninguém para
fiscalizar, enfim. Sim. E até a independência financeira lá, sabe? Eu comprava o que eu queria, eu gastava meu dinheiro como eu queria. Então, eu acho que esses aprendizados foram essenciais na minha vida, sabe? E além disso, eu acho que a possibilidade de tu ir para o mundo, sabe? Eu acho que te abre tanto a mente que eu acho que antes eu não tinha isso, sabe? Eu morava aqui numa cidade pequena, então, sei lá, eu tenho meu mundinho aqui, sabe? E tem tantas coisas lá fora que te esperam e que são tão boas, e tem tantas pessoas que te abraçam, assim, para te ajudar. Então, eu acho que essa foi uma das experiências, meu Deus, fantásticas que eu já vivi, sabe? Que delícia. Ai, eu amo, eu amo. Essa parte é minha pergunta favorita. Vicky, muito obrigada. Nós passamos por todos os pontos Obrigada. que eu gosto de perguntar sobre empregadores. Se tiver mais alguma coisa que você quer dizer, fica à vontade. Não, eu acho que é isso. Muito obrigada pela oportunidade de expor a minha vivência aqui. Te agradeço muito. Eu que agradeço. E quem estiver assistindo, não esquece de deixar um like nesse vídeo, se inscrever no canal, que estamos quase chegando a 10 mil inscritos. Olha só, que delícia. 10 mil loucos pelo Work and Travel. E quero continuar fazendo entrevistas assim. Se você quiser dar o seu relato também, pode falar comigo que a gente marca de gravar, assim como a Vicky gravou comigo. Um beijo e até o próximo vídeo.